Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total desde 2001, no endereço gptotal.com.br, também há muito tempo nas redes sociais. Você está em mais um programa do nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e, em algumas ocasiões como essa, um vídeo extra para a gente poder colocar toda a pauta do esporte a motor em dia, mas também temos, claro, os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Começamos a temporada do esporte a motor e no fim de semana tivemos estreias de MotoGP e Indy, né? Um aquecimento para que a gente tenha para o fim de semana seguinte a ansiada estreia da Fórmula 1 com todo o seu regulamento. Para quem não viu, a gente bateu um papo muito legal com o Sérgio Milani sobre as perspectivas da Fórmula 1, para quem não viu o papo. Assim que terminar aqui a nossa resenha sobre MotoGP e Indy, vai lá e confere, porque vale a pena. A gente, para quem não tem muito dado muito, solidificado, porque a Fórmula 1 está mudando, o desenho dos carros está mudando, o motor, sistema de regeneração de energia, dimensão de pneus, dimensão de trechos, peso, proporção de impulso elétrico, né, do motor elétrico. Com tudo isso, a gente conseguiu colocar muita coisa interessante para deixar todo mundo totalmente informado e em dia com o que está acontecendo com esse novo regulamento da Fórmula 1. Falei de Fórmula 1, mas o assunto aqui hoje é MotoGP e também Indy. Elas tiveram algumas coisas em comum, pouquíssimas coisas, na verdade, como, por exemplo, estreia de brasileiros na categoria, os únicos representantes, cada um, respectivamente, da categoria, mas também muitas diferenças de momento, de perfil, de competitividade, de protagonismos, e para a gente poder falar tudo sobre isso, a gente trouxe aqui, mais uma vez, a presença do Arlindo Silva e do Lucas Carioli, eles que vão nos ajudar aqui a lembrar um pouco, a falar um pouco, a analisar objetivamente como foram as estreias 2026 das duas categorias, enquanto a gente espera carro na pista na Fórmula 1, Grande Prêmio da Austrália, antes que ele comece. Já tem categoria que já teve corrida, já teve coisas para a gente analisar. Vou começar aqui pelo Arlindo. Arlindo, boa noite, meu amigo. Mais uma vez, obrigado por você estar conosco aqui no canal. Sempre muito bacana estar aqui com você. Arlindo, tua visão inicial aí do que foi esse fim de semana entre as duas categorias, fazer um comparativo direto entre as categorias, depois a gente vai dar ênfase para cada uma delas, né? Eu já coloquei um ponto aí que foi a estreia de brasileiros, cada uma na categoria, mas o que você pode colocar aí na balança entre as estreias de MotoGP e de Indy? Vai ser a mesma pergunta para o Lucas e também passo, claro, a palavra para o meu querido amigo João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais será proferido neste e noutros canais do nosso ecossistema GP Total. Vamos lá, Arlindo, boa noite. Seus dois primeiros tostões sobre IndyCar e MotoGP. Boa noite, meu amigo, mais uma vez agradecendo a sua presença aqui. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite também. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Fazendo um comparativo entre as duas categorias, a gente teve um final de semana, no meu ponto de vista, bastante animado no que a gente fala de MotoGP, com algumas novidades, um ar de novidade um pouco acima do que talvez as pessoas pudessem esperar, né, depois de alguns anos aí de domínio da Ducati, enquanto que na Indy nós tivemos o retorno do domínio do campeão Alex Palou, né, que começou a temporada da mesma forma que havia começado 2025 e também tinha começado ali em 2024, com vitória, com domínio, né, mostrando ali mais uma vez a força da sua capacidade, também a força da equipe Ganassi. Enquanto que na MotoGP a gente teve um cenário bem diferente ali, um cenário um pouco mais aberto em relação àquilo que a gente tinha aí no panorama de anos anteriores.
Então, numa categoria, mais do mesmo. Na outra, a gente tem uma lufada de ar fresco aí que pode trazer uma expectativa para um bom campeonato. É isso aí. Lucas Carioli, meu xará, meu amigo, boa noite, obrigado por estar aqui mais uma vez. Claro que você, enquanto responsável pelo Notícias Motociclísticas, que, aliás, é um site que eu recomendo para todo mundo, a gente sempre está ligado no noticiário das duas rodas através do Notícias Motociclísticas, tanto o site quanto as redes sociais também do NM. Claro que você acompanhou mais MotoGP, mas também, claro, acompanhou ali rapidamente a Indy, afinal de contas, né? A Indy tem um longo período de férias, que ela faz as férias coincidirem com a temporada do futebol americano, que realmente toma o fim de semana esportivo americano. A gente sabe que é assim, eles entenderam esse jogo e tentam fazer uma temporada que vai de março ali a setembro no máximo, né? Agosto já está se definindo as coisas e tudo mais, para que você tenha alguma janela, você tenha algum espaço, algum lugar ao sol na programação esportiva de fim de semana dos Estados Unidos. Eles são doidos por futebol americano, tem jogo pra caramba e claro que sobra muito pouco para você colocar isso na grade, mas de qualquer forma, você enxerga da mesma forma. A gente tem essa perspectiva interessante na MotoGP, enquanto a gente pode ter uma nova edição do Massacre da Serra Elétrica, dessa vez protagonizado pelo Palou e não pelo Marco Marques, como foi no passado. Boa noite, meu amigo. Boa noite, pessoal. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui de novo. A Fórmula Indy eu acompanho muito pouco hoje em dia, não estou muito por dentro assim, de como é que estão as coisas. Eu vejo pelo que vocês falaram ali, né, que está mais do mesmo e há muitos anos com o mesmo carro, né, e sem muitas perspectivas, assim, tem um regulamento novo chegando, né, eu estou mais por dentro mesmo da MotoGP, né, que também vai mudar de regulamento em 2027, esse é o último ano agora, 2026 é o último ano das 1000, ano que vem vai mudar motor, vai mudar peças aerodinâmicas, a gasolina vai ser 100% sintética, né? É um regulamento que já vinha sendo trabalhado há alguns anos, então esse ano eu considero assim 2026 como o último ano assim que nós vamos ver as motos mais bestiais assim, né? As mais nervosas assim. Em 2027 eu acredito que elas não vão ser tão brutas assim, não vão ser tão nervosas assim, né? É o fim de uma era, né? Que nós temos que aproveitar esse ano e pelo que deu para ver na Tailândia ali, abre-se a perspectiva de uma temporada até competitiva, né? Pelo que deu para aparecer, assim, não vai ser o Massacre da Serra Elétrica como foi no ano passado, né? Que o Marques já estava liderando desde do FP1, né? Desde a trilha pré-temporada, evoluiu demais a moto para esse ano, né? Uhum. Então, perspectivas aí, a gente fica animado. João, meu companheiro de bancada, boa noite. Suas considerações iniciais sobre as duas categorias. Lembrando, né, Indy estreou mais uma vez em São Petersburgo e a MotoGP no fim de semana da Tailândia, que também está se tornando aí um ponto fixo do calendário de estreia da categoria máxima aí das duas rodas. Boa noite, meu amigo da capital do Ceará. Com certeza. Boa noite, Lucas, Carioli, boa noite, Giavone, boa noite, Arlindo. É bom eu estar recebendo vocês novamente, falando aqui de Indy, MotoGP, que a gente gosta bastante. E está começando as corridas, né? Depois de um período de espera, a gente ficou com muita pré-temporada por aí, mas já temos carros e motos na pista. E eu gosto de dizer que, enquanto a MotoGP está olhando um pouquinho para frente, já pensando em 2027, não apenas pelos novos regulamentos, mas também pelo mercado de pilotos que tende a ser muito aquecido, que vai ter muita coisa interessante para 2027 até, porque com lembra até um pouquinho da Fórmula 1, não tem essas mudanças drásticas de regulamento, todo mundo fica pensando, o que vai acontecer, o que está aqui por baixo pode ficar por cima e vice-versa, mas a troca de pilotos pode ser insana e muito interessante, a gente vai falar um pouquinho disso durante o programa, e já a Índia olha um pouquinho para trás, porque
é um mais do mesmo. Eu vou ser repetitivo aqui, como a gente falou, como os Lucas falaram aqui, mais do mesmo. É uma categoria que passa por um momento, na minha visão, muito esquisito, porque você olha que temos um grid cheio de 25 carros, um nível de grid interessante. Não é a década de 90 do auge da kart, mas também não é a IRL 96. Então, tem um grid lá interessante. Temos a Fox entrando na promoção da Indy, um aumento gigantesco de audiência já, com uma corrida nova em Arlington, a possibilidade de entrar uma corrida em Washington, na comemoração dos 250 anos da independência americana, apesar de eu ter dois pés, se eu tivesse um pé, mas eu também estaria atrás com relação a isso, eu sei que tá, sei lá, com uma bravata, penso que para fazer a Trump, etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma categoria que, com o mesmo carro desde 2012, duas fornecedoras de motores que quase saíram, foi uma correria para manter essas duas montadoras. Estamos vindo do ano em que a antiga promotora, podemos dizer assim, a Penske ainda está lá no comando, mas a Fox está mais presente, mas a Penske foi envolvido em vários escândalos, inclusive de desclassificações em Indianápolis, na classificação, não na corrida, mas na classificação. E no campeonato que a gente sempre fala, a Indy pode não estar tão bem, mas as corridas são legais, todo o campeonato vence 5, 6, 8 pilotos diferentes, é uma competitividade muito gigante. Não, a gente está vendo o Alex Palou. E a gente também tem que olhar o outro lado da história, o que o Palou está tornando a Indy, entre aspas, né, sem graça. Que não tem, ele já venceu quatro dos últimos 5 títulos. Então, se não tivesse aquela entreveiro com a McLaren, que por sinal até essa semana a McLaren enganasse e Palou entraram num acordo, vamos ver como para pagar o que o Alex Palou fez em 2022. Mas você tem que aproveitar que o que o Palou está fazendo é algo muito chamativo, muito assombroso. Ele meteu 12 segundos no segundo colocado, uma categoria que, vamos lá, eu estou falando, não é um grid em nível altíssimo, mas não tem muito bobo ali. Praticamente todo mundo com carro igual, a diferença ali é o motor e é o acerto das equipes. E o Palou meteu 12 segundos no Scott McLaughlin, que é da Penske, né? A equipe mais tradicional da Fórmula Indy. O Palou já não tem nem 100 corridas, mas já tem 20 vitórias. Olha o que esse cara está fazendo. Então é algo que a gente também tem que apreciar o que o Palou está fazendo. Mas, por outro lado, a Indy, que sempre foi da categoria da emoção, a fórmula da emoção, como a gente vai lembrar que uns 10, 15 anos, como a gente era propagandeado aqui no Brasil, a fórmula da emoção, o campeonato não está muito emocionante, não. Já por outro lado, o MotoGP. Aliás, a gente começa o assunto de hoje, a nossa pauta de hoje, por MotoGP, porque a gente teve um fim de semana na Tailândia que foi muito interessante pela evolução nítida da Aprilia. Tá? Depois de tantos anos de domínio Ducati, a gente vê uma Ducati que definitivamente não está em posição de moto favorita. Eu queria aqui até discutir, primeira discussão, né? Primeira coisa a respeito da vitória do Pedro Acosta na sprint, e depois a vitória, né, ele de KTM, e depois a vitória do Bezzecchi no GP com a Aprilia, ou seja, não estamos falando de Ducati mais uma vez, e eu queria discutir com vocês, pela impressão que a gente teve do fim de semana, que o Power Ranking, ou seja, o equilíbrio de forças das motos, das marcas, está mais ou menos da seguinte forma: a Aprilia como a moto principal do momento, a mais forte, tá? Tanto que a Trackhouse, que é a satélite, andou super bem também, Raul Fernandes e a Egura andaram super bem, né? O Jorge Martin ainda está se recuperando, tal, mas também teve um fim de semana muito decente, sólido, né? E a gente tem logo em seguida
KTM e Ducati, com grandes dependências do talento de Marc Marques e Pedro Acosta, respectivamente. Tá? Uma Honda que está ali perto das duas, tá? Na zona de pontos. Aí você tem o Grand Canyon e depois vem a Yamaha, com a sua V4. Tá? Queria saber se vocês concordam com o meu Power Ranking, porque é o que me parece, é isso, entendeu? E é claro que a gente vai falar muito da situação da Yamaha. João, vou começar por você, vamos voltar aqui. Eu levantei o dedo aqui, Lucas, só para discordar um pouquinho, tá? Eu colocaria a Ducati acima da KTM, porque foi muito claro, na minha visão, vocês estejam à vontade para discordar, na minha visão, que quem levou aquela KTM nas costas foi o Pedro Acosta. Mas muito claramente. Que a Ducati foi levada assim nas costas também pelo Marques. Parecem ser situações muito parecidas de motos que estão perdendo bem para a Aprilia no momento, tá? E que apenas alguns pilotos que são das respectivas marcas estão conseguindo performar a ponto de ir lá e disputar a ponta e tentar disputar a vitória e ter uma posição um pouco mais solidificada para disputa de pódio. Tá? Mas a Ducati então fica assim um vai e vem, um pouquinho de vai e vem, mas sim, pode ser. Eu colocaria a Ducati ainda à frente porque o Marques ele poderia ter chegado em segundo nessa corrida se não tivesse tido problema no pneu. O Alex Marques estava ali em quinto, sexto, junto com o Fabio Giannini Antônio. E quando você olha a próxima KTM, que seria do Brad Binder, estava lá brigando para ser décimo. Ele Bastianini, ele ficou um tempo atrás do Diogo Moreira, a gente também vai falar, um tempo atrás do Diogo Moreira. O Maverick Vinales por lá ficou. E ficou brigando com as Yamaha. Lá tem o Kenyon. Vinales ficou lá atrás, né? O Vinales quase que disputou a Moto 2. O Vinales estava no outro lado do Kenyon. O Vinales está no outro lado do Kenyon. Então, para mim, é ok. Eu concordo nesse lado que são duas motos que estão sendo carregadas. Mas eu acho que o Pedro Acosta, com aquele pescoço com a cabeça dele, que eu acho muito engraçado, aquela cabeça cone dele, ele está tendo mais trabalho, né? E depois a gente vai falar aqui do mercado de pilotos, até com um alvo na cabeça. E rapidamente, Honda, para mim, é o mesmo problema do ano passado. Falta pilotos. Carioli, vamos lá, teu Power Ranking, o que você... mais ou menos isso aí também, né? Eu coloco também a Aprilia melhorou muito. Eu diria até assim que nesse estágio já as fabricantes elas estão mais preocupadas com 2027, né? Então elas meio que estacionaram o desenvolvimento das 1000, né? E estão trabalhando nas 850 já, exceto a Aprilia. A Aprilia, a impressão que eu tenho, está dando tudo que pode, sabe, para conquistar o título desse ano. Ou para pelo menos disputar o título desse ano, né? E eles continuaram desenvolvendo a 1000, assim, durante o inverno. É impressionante, assim, eles têm um estudo aerodinâmico, assim, eles se preocupam muito com a aerodinâmica, muito bem, né? Tanto que eu até coloquei uma matéria essa semana ali, tá chamando muita atenção, assim, a forma como os dutos de ar passam por dentro da RSGP, né? Sabe? Parece um F-duct ali, né? E sem dúvida, eles acharam uns bons meio segundo, assim, né? Nesse inverno, né? E a Ducati está mais ou menos na mesma, né? Ou seja, muito bom, né? Eu coloco a Ducati na frente da KTM também. A KTM está meio estagnada também, porque por causa da crise da fabricante, né? A fabricante estava numa crise muito séria no ano passado, mudou de gerência, né? Agora está na mão da Bajaj. E até hoje ela não sabe exatamente se vai continuar na MotoGP ou não. Acredito que sim, mas então assim o desenvolvimento da moto não está muito
não está tão avançado quanto poderia estar, né? E depois vem a Honda, que melhorou um pouquinho, né? Porque o João Mir estava andando bem na prova, até ter aquele problema, né? Ele estava andando ali em quinto, sexto, acho que. Caiu, né? Isso aí também já é uma evolução. Isso, não, a moto melhorou, ele foi bem nos testes de Sepang, foi bem, andava ali, acho que ele ficou com a 4ª melhor volta nos testes de Sepang, e lá atrás tá a Yamaha, né? A Yamaha, sim, essa tá perdidaça, né? Perdidaça. E a Yamaha, como a gente estava comentando aqui antes de começar o programa aqui, ela antecipou, assim, a colocar na pista o protótipo com motor V4, né, que claramente não está pronto ainda, né, ele é um protótipo ainda bem em forma de rascunho, assim, conforme já dizia o piloto de testes, o Augusto Fernandes, né, ele falava isso desde o ano passado, a moto está bem longe ainda, e o próprio Quartararo falava isso também, mas, enfim, a Yamaha está encarando 2026, assim, literalmente como um ano de teste, assim, tá, um ano de teste para testar o V4 e está apostando em 2027, né? Enquanto a Aprilia está apostando tudo em 2026, a Yamaha já desistiu desse ano e está focando em 2027, já totalmente, assim. O problema é os pilotos, né, que vão... Porque se continuar que nem foi na Tailândia, vão passar vergonha o ano todo, né? Principalmente o Toprak aí, né, que está fazendo estreia ainda. Vai ser complicado para ele. Cara, é só uma pergunta. Agora você não acha que com essa mudança de regulamento para 2027, esse desenvolvimento não fica atrapalhado porque eles vieram com uma moto diferente de 25 para 26 e nessa da 4 linhas para V4? Tiveram um ano todo de desenvolvimento. O Augusto Fernandes foi contratado lá no começo do ano passado para desenvolver essa moto. Aí trouxeram o André Dovizioso também para ajudar o desenvolvimento dessa moto. Aí de repente a moto para 1000 não vai. Aí já vai ter que pensar na 800 para 2027. Eu acho que isso aí pode ser um fator que vai atrapalhar ainda, até mesmo 2027 da Yamaha. Eles falam que, pelo que eu vejo, pelo que eu li, assim, né, o motor é o mesmo, eles conseguem diminuir ou aumentar assim, a capacidade volumétrica sem grandes dificuldades, então é como se eles estivessem já testando o modelo 2027 mesmo com 1000 cilindradas, sabe? Foi isso que eu li, assim. Talvez eles já estejam andando com 850, porque estão andando tão lá atrás. Não te duvidaria. Mas não é fácil desenvolver um motor do zero, né? Leva muito mais tempo do que criar um chassi, né? O chassi é relativamente fácil, né? Mas assim, o motor, né? Depois de tantos anos investindo no 4 em linha, né? É uma mudança completa, né? De filosofia. E tu precisa de uma nova geometria de chassi, de braço oscilante, enfim, né? E eu fiquei sabendo também, assim, que eles estão tendo muitos problemas de consumo, né, com esse motor. Parece que ele é meio sedento, esse V4 da Yamaha, né, e chegam num ponto da corrida, eles têm que dar uma tirada de mão ali para completar com o mínimo regulamentar, né. E isso era um problema que o Augusto Fernandes relatou ano passado, né, não sei se foi resolvido, né, porque eles não são mais já tão explícitos assim no que está acontecendo, né, tecnicamente com a moto, né, mas enfim, esses são alguns dos problemas da Yamaha agora, né. Mas aí, se eles já têm problema de consumo e tem que reduzir o ritmo, só acabar a corrida 3 dias depois do resto do pelotão, porque foi feio. Foi muito feio. E pior, e para você ver como a Catarina tá bem. E o Maverick estava no meio dessa briga aí, tava lá com o Jack Miller. Eu fiquei. Jorge Lourenço está super orgulhoso do seu pupilo, viu? Jorge Lourenço, que hoje é o coach, né? O Maverick Viado deve estar ficando muito feliz com o seu pupilo. Nossa, aquele jeitinho dele, delicado dele. Sim, deve ter dito palavras doces para ele no final da prova. Que um tá andando lá na frente. Essa associação aí é meio estranha, né? Porque o Vinhales também, quando se irrita, sai de baixo, né, cara? Então... E ele sai de baixo e ele sai para qualquer lado, né? Assim,
Já está na quinta montadora, se não me engano. Então, ali são dois seres muito ásperos. Então, claro que qualquer atrito sai faísca. É uma coisa que... duplas improváveis e duplas assim, olha, a chance de dar errado é muito maior que a chance de dar certo, né? Enfim, eles que se acertem, né? Se eles acham que vai dar certo. O Vinhales, né? Assim, quando tudo tá a favor, ele é capaz de ganhar até do Marc Marquez, né? O problema é que esse piloto, assim, que faz isso, ele tá aparecendo cada vez menos nos últimos anos, né? Ele aparece de vez em quando, assim, agora tá aparecendo cada vez menos. A última vitória dele foi com a Aprilia ainda, não foi? Foi em Austin, em 2024, acho que foi. 2024. Aí, e você olhar bem, toda vez que ele sai da equipe, ele sai meio chotado. Isso, ele sai chutando parede, assim, Sai chutando parede. É o Fernando Alonso, né? Mais ou menos a mesma analogia. É uma versão piorada do Fernando Alonso. Sem os títulos mundiais, porque o Alonso ainda tem alguma coisa para justificar, o Vinhales não tem. Exatamente. Nesse caso. Falar em Alonso, assim, que tá a situação assim é o Quartararo, né? O Quartararo, a gente falou um pouquinho de Yamaha. Se a gente fazer uma analogia com a Fórmula 1, é a Aston Martin da MotoGP, a Yamaha nesse momento. Né? E o Quartararo é o Alonso. Sim. Mais ou menos nessa linha. O Quartararo não tá mais alegre, não. O Quartararo era um cara tão alegre, né? Não tá nada alegre mais, né? E nem tem motivo, né? Porque, assim, piorou a coisa, né? Assim, muito pior. Agora, uma coisa que me chama atenção, até puxando um gancho aqui para essa questão de motos aí, equipes que podem estar em crise. E aí eu levanto a bola para a pergunta. Marc Marquez, ele andou ali ainda no pelotão da frente, mas as outras Ducatis, melhor posição ali, sexto, sétimo, gente andou Bagnaia, discretíssimo, andando em nono. Bagnaia sumido, mais uma vez. Procura-se passagem na última volta Vamos botar um cartaz, procura-se. Aí, assim, eu vou levantar a bola para a pergunta. Isso daí, será que já não é algo similar ao que a gente começou a ver na Honda? Depois de algum tempo ali, que só o Marques andava com a moto e os outros pilotos começaram a sofrer, ou é apenas algo coincidência, ou assim, pode ser que a Ducati evolua. Assim, é uma coisa que fica no ar aí, tá? A gente pensar. Eu assim, Alendo, na minha visão, acho que a amostra é muito pequena, porque se você vai a 25, até o Alex Marques foi vice-campeão com a Ducati. Até o Alex Marques. O meu ponto é que esse ano o Alex Marques não concorda comigo. O Bagnaia estava ali em nono na primeira corrida. Ambos fizeram atuações discretíssimas ali, não apareceram. E o Marques é o único que apareceu ali na ponta com a Ducati. Que é assim, se a gente for parar para ver anos atrás ele na Honda, começou mais ou menos. É a mesma situação, Mesma situação, lembra que assim, a gente não olhou muito discretamente, começou a associar um declínio do Dani Pedrosa, inicialmente. Que a cada ano, é interessante, a cada ano o Pedrosa ia diminuindo a pontuação. Cada ano que passava ia diminuindo. Era uma diferença muito pequena para o Marques, e ela foi aumentando ano a ano até ele cair fora. Exato. É assim, uma coisa que a gente tem que começar a observar se não é um efeito similar que a gente está vendo na Ducati aí agora. Se não é algo, se não é algo que vai... a gente tem que esperar um pouquinho mais. Agora o Bagnaia, assim, procura-se nem bicicleta, 24, já passou uma temporada e um pouco. Acho que a gente já pode ir falando, Giovanni, a gente já falar desse mercado para 27, rapidamente. Né, do que se fala fala. Um pouquinho das corridas em si, porque a gente teve a sprint, né? Uma disputa muito ferrenha entre o Acosta e o Marques. Por quê? Porque o senhor Marco Bezzecchi caiu com a moto, né? Os dois aí acabaram se peleando. Queria discutir o lance com vocês que definiu a sprint em favor do Pedro Acosta.
se teve toque, se não teve, se foi um toque que seria passível de punição. Eu não vi um lance para punição. Já começo aqui emitindo a minha opinião. Eu vi o lance, né, vi mais de uma vez, e não vi um lance que fosse para que houvesse alguma intervenção dos comissários de prova como um fator para decidir a sprint em si. Vamos começar pela sprint, porque teve esses lances, a questão de que o Bezzecchi largou na frente, o Bezzecchi mostrou toda a força da Aprilia, e também que o Bezzecchi, de repente, pode ter um pouquinho de dificuldade em lidar com esse rival chamado chão, e enquanto a gente teve essa disputa que entrou numa polêmica que para mim não existiu, que seria um lance de corrida. O ato de espalhar existe, o ato de fechar existe, né, desde que você respeite determinados limites aí, e na minha opinião eu não vi algo passível de punição para o Mark, tá? Mas queria, claro, saber de vocês. Você fala aí, Lucas? Ou... Arlindo, vai você. Cara, para mim isso é feito Liberty. Igualzinho. Tá. Assim, começou. Liberty sendo Liberty. Para mim começou. Para quem não tinha visto, para quem estava fora desse mundo Fórmula 1 e tá vendo agora a Liberty entrando na MotoGP, é isso. É feito a Liberty. Vamos gerar polêmica. Vamos trazer... vai punir, vamos punir. Devolve a posição, tem que devolver a posição. Para a gente já começar a criar um clima de reality show entre o Acosta e o Marques. A imagem depois repercutiu no discurso dos dois ali no caminho para o pódiozinho, né? Não, aproveita aí a liderança do campeonato, não vai durar muito tempo não, né? Aproveita, já começaram a polemizar ali, igualzinho 2021, gente. Mesma coisa. A prova da Moto2 também, para quem viu, 3 voltas, acidente, corrida, bandeira vermelha, vamos lá, volta tudo de novo. Começa, outro acidente, bandeira vermelha, todo mundo pro grid de novo. Cara, tá a mesma coisa, já começou. Para quem não tinha visto essa experiência, o Lucas, o Carioli, não deve ter visto tanto. Era isso, é isso aí. Eu fugi da Fórmula 1 para não ver isso. Bem-vindo à experiência reality show que a gente tá vivendo. Cara, os caras me perseguiram. Vai ser isso aí. É só o começo. E vou dizer mais, tá? Se a gente começar a ter disputa toda a corrida do Acosta com o Marques, é 2021 Reloaded da Fórmula 1. Vai ser isso daí, vai ter race control. Eu também acho que não era para ter punição, tá? Assim, não excedeu um pouquinho ali, aqui e ali, mas assim, acho que os dois... Ombro não é falta, pô. Faz parte da disputa, né? Segue o jogo. Vou pegar uma analogia do futebol e falar que ombro não é falta, cara. Segue o jogo. Eu já vou falando aqui, segue o jogo. Eu já entendi, e para mim já tem esse dedinho aí. Agora, eu só discordo aqui de uma coisa assim, que antes mesmo da Liberty, a Fórmula 1 já tinha muito race control. A própria MotoGP estava cheio de track limit, enchendo o saco, como na Fórmula 1 antes da Liberty. Então, não sei se pode ser que sim. Aquela história de querer polemizar para quando tiver um Ride to Survive, né? Que deve ter Ride to Survive, né? Drive to Survive na MotoGP. Sai que o parta que survive, mas vamos lá. Aí vai dizer, olha, o Marques, o velho Leão, nem Leão eu gosto, né? Mas o velho tá brigando com o novo aqui. Sim, já teve isso. Na transmissão oficial da MotoGP, eles já estavam vendendo isso daí na prova do bingo. O locutor oficial, me foge o nome dele, o locutor da MotoGP, do feed oficial, ele já estava falando isso daí. The King versus the boy who would be king.
Ou seja, já começou essa história. Já começou mesmo a narrativa as historinhas, de né? 2021. Os contos de carochinha para vender personagem. Eles têm uma fórmula, né? Sim, mesma É. história. Com certeza, Então, A se gente tiver que tá- punir o Marques em algum momento, vamos punir o Marques. Se tiver que punir o Acosta em determinado ponto, vamos punir o Acosta. Se Bezek, tiver eles que... querem criar intriga, né? Sim, Agora, em 2021, não tinha um terceiro elemento tão forte como é o Bezek. Acho que também tem esse lado. esse é um bom ponto. Em Porque assim, a 2021, Prilha, não nesse tinha momento, um terceiro elemento tão forte. Agora, o Bezek, ele vem até com muito mais terceira força. vitória seguida da Prilha, né? E lembra que a gente falou isso no final do ano passado, ali em 2025, acho que em Portimão, quando a gente falou ali do final da MotoGP, que talvez fosse o momento da Aprilia ganhar momento para começar bem esse ano. O Marques teve a contusão dele, o ombro não está 100% ainda, poderia gerar um interesse para o campeonato desse ano. E a gente está vendo nesse momento que realmente é algo que era uma possibilidade que nesse momento está se confirmando. A gente pode ter um campeonato diferente, aí, um pouco mais parelho, entre a Aprilia, o Marques e eventualmente aí o Acosta. É uma coisa que a gente vai ter que observar. Agora, como que eles vão apimentar isso daí? Assim, a gente vai ter que ver nos próximos GPs. Sim, A sprint, ela foi mais... Eu achei a sprint mais interessante. Olha que eu não gosto de sprint, mas eu achei a sprint mais interessante, assim, de assistir nesse grande prêmio, porque deu para ver umas duas situações interessantes ali, né? Como o Marques largou na frente, deu para ver que ele meio que atrapalhou mentalmente o Bezek, assim, e eu acho que isso ajudou, vamos dizer, o Bezek a ir pro chão, tá? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi o Pedro Acosta, que o Pedro Acosta não se intimidou pro Marques, né? Ficou ali, os dois ficaram trocando de posição, e isso foi muito bonito, né? Foi ver ali duas gerações diferentes pela primeira vez, na verdade, brigando de igual para igual ali, né? E o que estragou tudo foi realmente essa punição que não precisava ser feita, né? Não precisava ser feita porque o Marques nem saiu da pista, né? Como vocês falaram, né? Assim, espalhar é do jogo e jogar duro é do jogo também, né? E agora vai ser assim, qualquer jogadinha um pouquinho mais dura vai ter punição. Aí a perspectiva fica sombria, né, cara? Se fosse em Jerez 2005, que sim, ganhava o Gibernau. Exato, tá vendo? Em Jerez 2013, quando o Marques e o Lorenzo fez assim, lembra? Também ia ficar com o Lorenzo a vitória. Aliás, o segundo lugar, né? Sim, em 2015 também, eu acho que o Rossi ia perder a vitória pro Marques. Sim, isso aí tudo não valeria mais. Não ia valer mais nada. Mas é verdade isso que vocês falaram. Nos últimos anos, a Dorna meio que preparou o terreno assim para a entrada da Liberty. O Race Control está cada vez mais atuante assim nessa década, né? De 2020 para cá, principalmente, né? Até 2019 ali, eles não se metiam muito. Mas de 2020 para cá, eles estão progressivamente cada vez mais se intrometendo nos resultados das corridas, né? Inclusive o Fred Spencer, né, foi comissário, né, acho que no passado, né, retrasado, e causou muita polêmica, porque ele fez umas decisões bem estapafúrdias, né? Deixou a galera puta, às vezes, inclusive. Isso antes da Liberty, né? Foi. É o que eu tô falando, antes da Liberty. A Liberty vai querer ver, tá vendo uma picuinha, principalmente entre um cara jovem que tá chegando, que é considerado um grande fenômeno dessa geração, um cara que é um fenômeno histórico. Eu entendo que o Max Verstappen e Lewis Hamilton em 2021. Eu entendi o que o Carlinhos quis dizer. A Liberty está fazendo isso de forma deliberada e consciente, sabe assim, né? Tipo, já tá botando o dedo ali para causar uma intriga, né? Isso, tá alimentando fogo, né? Alguém tá ali tentando chegar no 8º título, enquanto o jovem desafiante, o jovem leão quer desafiar, destronar ele. Pronto.
e acabar com a dinastia da equipe dominante nos últimos 4 anos. É, a por mesma sinal, coisa, cara. e diga de passagem, né? Depois de 89 pódios seguidos, 88 pódios seguidos. Desde Bem, 2021, né? Que a É. Ducati colocava uma moto no pódio. Né? Pelo menos uma isso moto mesmo. no pódio. um fato bem impressionante. Bem impressionante Mas a mesmo. gente não pode deixar realmente de elogiar, né, de pagar tributos à Aprilia, que desenvolveu a moto. Tá? É uma moto que, inclusive, visualmente ela está muito bonita, né? A gente pega... É uma moto intimidadora, né? Até o uso do preto já ajuda Preto já bastante, ajuda, né? né? Você se remete a John Player Special, Dale Earnhardt, enfim, você tem a questão do preto intimidador, e o trabalho aerodinâmico e o trabalho de equilíbrio da moto, e a gente já tinha visto bons resultados do Bezzecchi no passado, de ser o cara que o alienígena, o fora Ducati, andando muito bem, vencendo corridas. A de Silverstone, por exemplo, foi um ponto alto para ele, né? Só que a gente vai ver agora que sempre tem a questão do virar a chave. Uma coisa é você ser um franco atirador, você ter picos de performance, você mostrar das caras. Outra coisa é você disputar título. E a gente sabe o quanto o Marc Marquez entra na cabeça dos Esse é o seus momento rivais, Galvão Bueno aqui. sabe? E Na hora que você deixa de... perde a Luxemburgo, perde o Luxemburgo, você perde o luxo, perde o luxo de errar, passa a ter perde o luxo de... responsabilidade. exatamente. Será que o Bezzecchi tem essa estrutura? Essa aí é uma pergunta que Essa é uma uma pergunta que a pergunta gente que vai vai ver restar. durante a temporada, e vale a pena a gente falar eu um acho pouco o sobre isso. Bezecão, eu acho o Bezecão, assim, ele é um cara bem boa low estrutura, profile. viu? Eu acho que sim. O Bezecão, sim. Ele é um cara que parece ser bem centrado. Eu acho que ele vai segurar a barra. Eu tava até conversando com um cara, olha, Eu tenho minhas dúvidas. os vídeos. Não, os italianos, a contar da gente tem aquela sensação que o cara mais sanguíneo, Bagnaia, Bezeca, bem low profile, bem tranquilão, Morbidelli, que também tá, ou que tá fazendo hora extra aí na MotoGP. São caras bem tranquilão, então lógico, vai ser algo que a gente vai observar, não é algo que a gente não viu ainda o Bezeca. O Bezeca foi campeão na Moto 3, né, cara? Se não me engano, ele foi campeão na Qual? Moto 3. Na Moto 3. O Bezzecchi? O Não, Bezzecchi foi na Moto 2, eu acho. Não. Foi na 2, né? O Bastianini foi campeão na Moto 2 do Bezzecchi? Acho que não, Bastianini né? foi. Mas eu acho que o Bezecão não chegou a ser. Acho que na Não, 3 não. ele brigou com o Jorge Martins, isso. Isso, é. Até por isso que ele não se dizem também que ele não se fala, não se dão muito bem. Também tem esse lado. Na pilhalada tem esse lado, né? Que o Martins e o Bezek não se dão muito bem. Mas. E até por isso que o Martins tá doido para picar a mula de lá. Então. Pois é, o Martin quer trocar a melhor moto do grid pela pior moto do grid. Eu vi falar que ele tá meio que apalavrado com a Yamaha, né? Pro lugar do Quartararo, né? O que coragem. você fala. 27 é o que eu tô falando. Vai ter também muita a gente tá falando que é especulação, mas o que se fala bastante é que o primeiro dominó a cair vai ser o Quartararo indo para a Honda. Eu acho que vai ser meio com a resposta que eu gosto de dizer aqui. Acho que falta a Honda hoje, falta piloto, falta um cara para liderar a equipe tecnicamente, um cara para ser o protagonista. Eu acho que nem Marini, nem Mir nem os Arcos são pilotos assim capazes de liderar. Acho que o Quartararo talvez tivesse essa qualidade. Então ele iria para a Honda, para a Honda, e a Yamaha também em resposta traria o Jorge Martin, que foi contratado a peso de ouro para a pilha, mas teve um ano terrível em 25, muitas quedas, e como eu falei aqui, não se dá bem com o Bezzecchi, e ele já percebeu que o Bezzecchi é o dono da equipe hoje, da Aprilia, ele iria para a Yamaha. Yamaha também traria o Luca Marini, que se fala ser um grande acertador de motos, junto com o Alex Espargaró. Então ele traria esse combo. Né? Isso, cara, e vamos lá.
A Ducati manteria o Marc Marques e traria Pedro Acosta. Assim, seria o companheiro de equipe. Seria o que está falando aqui, o novo e o velho aqui, andando lado a lado. Isso sobraria para o Pecco Bagnaia, que iria para a pilha, já que ele se dá muito bem com o Bezzecchi. Né? Seria abrigo lá. E a KTM, lisa batendo, como dizem aqui no Ceará, para não ficar atrás, estaria Alex Marques. Então, isso seria todos a dança de cadeiras que estaria, inclusive, para ser anunciado nas próximas semanas. Inclusive, se fala que essa semana entre Tailândia e Brasil, e não vão ser 2, mas vão ser 3 semanas, que a corrida vai ser lá, ser 22 de março, esses anúncios já estariam para sair. Até o Bagnaia falou, olha, eu já tomei minha decisão, vão ter anúncios, esperem pelo meu. Então, meio que dizendo, eu não vou ficar na Ducati. Né? Então, lembra, pessoal, isso aqui é tudo especulação, que se fala bastante entre na semana da corrida da Tailândia, em Buriram, entre a pré-temporada e a corrida, a semana da corrida, foi falado isso. Então, para 2027, além da mudança de regulamento, é ter todas essas mudanças. Sem contar que há o boato também, que né, nesse intertemporada, o Marc Marques deu uma declaração dizendo que a cabeça está boa ainda, mas o físico pode não aguentar. Não se fala que ele pode, de repente, se ele for campeão, se aposentar precocemente. Seria uma grande perda para a MotoGP, na minha visão. Mas então vai ser bem animado. Então, o que eu falo, 2026 da MotoGP tem que ser um ano de transição para 2027 vir com todas essas novidades. Eu acho que a gente vai dar um gancho aqui. Se o Quartararo vier mesmo para a Honda, acho que seria muito legal para o Diogo Moreira, que estreou muito bem, pontuando. Ele largou logo atrás do Johan Zarco, o piloto. Acho que ele tem o Diogo Moreira tem de idade e o Johan Zarco tem de experiência em moto, corrida de moto. E ele chegou em 13º, como eu falei, andou na frente da pessoa andou muito tempo na frente do Enea Bastianini, que é um piloto bem experiente, deu um pau na grade da Yamaha. Até uma briga interessante, quem vai ser o novato do ano, que está entre o Diogo Moreira e o Toprak Razgatlioglu. Pelo que a Yamaha está andando, não vai ser uma tarefa muito difícil para o Diogo Moreira. Não vai ter briga, não. Aqui tá bem... Com essa performance aí, acho que não vai ter muita disputa, não. Acho que ele vai ganhar esse prêmio aí com facilidade. Tá? Uma prova sólida dele, e a Yamaha não tem a menor condição. Nesse momento não tem a menor condição. Vamos ver ao longo do ano e tal, mas eu não vejo nesse cenário aqui muita disputa, não. Com relação, só fechando um pouquinho na questão ali do Bezzecchi, eu concordo de certa forma com o que o Carioli falou sobre a questão de talvez poder espanar. Um ponto aí, eu acho que o contexto para ele ser campeão esse ano é ele ter uma margem de domínio aí, como ele teve nessa prova desse final de semana. Onde ele poder ter um domínio ali, sair na frente, disparar na frente ali e controlar a corrida a partir daí. Porque se chegarem no final do ano, nas provas finais, numa disputa ali intensa entre ele, Marques, eventualmente o Acosta, eu acho que o Acosta ainda não tem fôlego para isso. A KTM acho que ainda não tem fôlego para isso. A moto não tem moto. Assim, acho que ainda não tem fôlego do ponto de vista de equipamento para isso. Desenvolvimento e tal, acho que ainda vai pesar bastante. Então, se chegar no final do ano com o Marques ali emendando uma boa sequência de resultados, vindo ali para disputar com o Bezzecchi pau a pau ali na reta final, eu acho que pode pesar sim essa questão aí da pressão em cima dele, pode cometer erros não forçados aí, tá? Então, bom, aconteceu no sprint, já foi um exemplo disso. Realmente a gente vai ter que observar isso nesse ano, mas de qualquer forma acho que assim, é um panorama melhor do que a gente tinha em anos anteriores, e a mesma coisa com relação ao mercado de pilotos aí, se a gente tiver essas movimentações aí para o próximo ano, realmente é algo para a gente ficar de olho
e um panorama novo na categoria, né? É sempre bom ter essas mudanças aí. Marques e Acosta na mesma equipe ainda acho meio difícil, né? Até porque sendo dois espanhóis, uma equipe muito italiana, mas é o que você fala. E eu acho que também o Marques, né, ele deve estar manobrando ali nos bastidores para ter um companheiro de equipe mais amigável para ele, né? Do ponto de vista Alex. Ele Todo queria mundo o quer Alex. Valtteri Bottas. Alex. Entendeu? Sabe? Eu acho que Eu acho vai querer. difícil eles conseguiram o Alex Marques, acho muito difícil. Eu acho que o Pedro Acosta seria pensando no futuro, mas aí tem que ver como você mas falou na lenda. Como é que o Mark ia reagir a ter um piloto tão forte ao lado dele ali. Ele também, ele matou o Peco Banhaia sem pena e dó, mas matou por W. Gente, material. no primeiro treino livre do ano passado ali, eu já olhei e falei, meu Deus do céu, esse ano vai ser um massacre. Assim, sabe quando você vê assim, alguns anos assim, tipo 2002 na Fórmula 1, que você olha, você vê assim, o primeiro treino, você fala, nossa, mas a Ferrari vai passar o carro em todo mundo. 2004, a mesma coisa. Ou nos anos 80, ali em 88, você vê, nossa, mas vão dominar o ano inteiro. A mesma coisa ano passado. Eu vi o primeiro treino livre e falei, nossa, mas acabou o ano. Tipo, o Marques ali. Na pré-temporada a gente já sabia, né, cara? Nossa, era melhor tempo, melhor setor, toda vez que estava na pista. E aí você viu o Banhaia, quarto, quinto, oitavo. E a moto Banhaia? Não estou adaptado ainda. Eu falei, nossa, mas esse ano vai ser um atropelamento. E não deu outro. Assim, esse ano tem uma expectativa nova. Então é bom para ficar de olho. Agora não vejo. Desculpa, eu não vejo Acosta e Marques na Ducati. Politicamente, Marques vai manobrar, vai querer vender a história de, olha, veja bem, eu vou bater o recorde de títulos do Agostini aqui nessa moto, pensa bem como vai ser histórico, etc. Contrato o Valtteri Bottas para mim, contrato o Valtteri Tá Bottas para mim. O problema aí, Arlindo, que eu falei também aqui, será que o Max vai continuar ainda por tanto tempo assim? A Ducati que garante o ele já futuro tem dela 33 também com os anos. Max. Ele já tem 33 anos, né? E cheio de lesão. A gente tem que colocar uma coisa nessa equação dessa corrida desse domingo. O Max não está 100% bom ainda, não. Ele ainda Realmente, vai evoluir. ainda está em estado de recuperação. Ele mesmo falou, ainda não estou seguro, ainda estou inseguro. Então, assim, a chance do Max evoluir ainda mais é bem grande. Eu já viu o estado que a gente viu, né? Tudo isso a gente vai ver ano que vem, né? Quando a gente vai saber quem é que vai estar mais forte, quem vai estar mais fraco, né? Ninguém sabe exatamente qual vai ser a hierarquia das equipes no ano que vem, né? Pode ser que a Ducati erre no projeto, né, e fique lá para trás, e a Honda acerte, né? Ou que a Ducati fique na frente ainda. Eu acho que se a Ducati ficar na frente, como eu estava falando antes de começar o programa, se a Ducati continuar na frente e tiver a moto, ele fica. Agora, se a Ducati ficar para trás e ele tiver que sofrer muito para levar a moto, acho que aí ele ou troca de equipe ou para de correr, o Mark Marques. Agora, sempre observar, né? Ele, 85% das condições dele, bateu com facilidade todo o resto do esquadrão da Ducati aí, 100%, né? Sim. É para se pensar. Com uma moto razoável, boa, ele já faz a diferença, né? Exato. Exatamente. Só não pode piorar muito, né? Ficar assim, uma draga que nem a Honda tava, né? Era a Honda de 2020, 2021 ali. Por aí, Ali realmente não dava. Então, a gente tem, felizmente, a gente tem perspectiva de um campeonato que pode ser muito legal, equilibrado, variado, cheio de possibilidades aí. Lembrando que a próxima etapa já é o Grande Prêmio do Brasil, o retorno da MotoGP ao Brasil,
e numa daquelas coisas, né? Ela está voltando justamente a Goiânia, que foi o primeiro palco que recebeu a então moto velocidade aqui, corridas em 87, 88 e 89, vou falar os nomes aqui, ganharam o Schwantz em 89, o Lawson em 88 e o Gardner em 87, sendo que 87 e 89 foram decisões de título, né? Decisões de título, né? O Gardner ganhou a corrida e ganhou o título em 87, e em 89 o Kevin Schwantz ganhou a corrida, mas o Eddie Lawson ficou com o título. O Lawson já tinha chegado campeão em Goiânia em 88, né? E aí a gente teve, portanto, aí era aquela geração americana, o Gardner, né, o australiano tentando combater essa geração americana, mas que era daquelas, as famosas unridables, as 500 cilindradas, 2 tempos, super leves e super ariscas, zero o Gardner eletrônica. O Gardner foi o primeiro campeão australiano. Sim. De 500, no Brasil, né? De 500, né? Sim. Ele era muito americano, assim, o estilo dele lembrava muito da galera americana ali, muito durão, tough guy. Bom, então, seja no ano que vem, 40 anos do título do Wayne Gardner, né, aqui no Brasil, né? Espero que a MotoGP faça uma homenagem a Contento, porque afinal de contas, né, a MotoGP volta para o Brasil, volta para a Goiânia, lembrando, né, a gente também teve Moto Velocidade em Interlagos, foi 92, foi até aquele episódio dramático da volta do Michael Durham, depois de quase ter a perna amputada, aquela cirurgia dramática em que eles grudaram uma perna na outra para ter circulação, senão podia ter o risco de amputação por causa de gangrena, uma coisa gravíssima. Né? Ele volta às pistas em Interlagos, uma vitória do Wayne Rainey, certo? Isso mesmo. Rainey, aí ele tirou a diferença para 2 pontos, foi para Carlão e foi campeão. Eu assisti aquela corrida. O Rainey ganhou com uma mão nas costas. E depois várias corridas no Rio de Janeiro até 2004, algumas vitórias inclusive do Valentino Rossi. E desde 2004 a gente não tinha... do Rossi em 2002. Ele foi campeão em 2002 no Brasil. Foi campeão no Brasil, Ou seja, tem muita história aqui no Brasil e é claro que a gente fica muito feliz da MotoGP voltar aqui ao país. Né? A gente fica, claro, na ansiedade de ver como que vai ser isso. Diogo Moreira, como foi falado aqui, uma estreia sólida. Ele tá com a cabeça muito boa para começo de jornada na MotoGP. Vem de uma campanha incrível na Moto2 no ano passado, a gente falou isso aqui no canal também. Ele ter como companheiro o Zarco, isso é extremamente positivo. Os dois que compartilham a LCR Honda, isso é extremamente positivo, porque o Zarco é um cara super experiente, teve aquela vitória incrível ano passado na França, foi um dos momentos altos da temporada do ano passado. A gente teve todo aquele massacre do Marques, mas a corrida na França foi muito, uma exceção, muito legal. Foi uma coisa apoteótica, aquelas popular wins, como a gente chama, que você tem toda aquela apoteose do público local saudando um Patrício que venceu uma corrida em condições dramáticas e tudo mais, então foi também um momento legal. E agora a gente vira a chave e vai para um momento não tão legal, porque a gente vai falar de Índia aqui também. E a gente teve a abertura de mais uma temporada, mais uma vez em São Petersburgo, que é uma pista já tradicional, usa aquele trechinho de aeroporto e entra na cidade. Melbourne da IndyCar agora. Então, vamos de IndyCar e falar um pouco sobre as perspectivas, porque afinal de contas, sim, a categoria tenta ganhar popularidade, tem conseguido a questão de audiência televisiva, mas a gente tem um cara chamado Alex Palou que está disposto mais uma vez a estragar a festa, e o que chama a atenção é a tática que ele sempre tem. Fala assim, olha, quando ele está na frente, ele controla o ritmo de prova, tudo bem. Agora, ele abre umas janelas de performance
que quando você vai ver e vai para uma primeira rodada de pits ou segunda rodada de pits, o quanto precisar, ele vai em um determinado momento, depois ele vai sair na frente. Tá? Arlindo, eu vou começar com você e a respeito dessa tática manjadíssima do Palou, que ninguém consegue frear, ninguém consegue parar isso. A gente teve um Scott McLaughlin que foi muito bem no fim de semana, marcou pole, foi o Penske mais forte, né? A gente até esperava mais, por exemplo, do Joseph Newgarden, nem tanto do David Malukas, que é o substituto do Will Power, né? A única dança de cadeira assim, mais relevante foi a do Will Power indo para Andretti, porque foi dispensado da Penske, né? E aí a Penske conseguiu se livrar lá do pay driver lá, o De Francesco, para abrigar o Power. Agora, e a gente continua... Na verdade, ele ficou no lugar do Colton Herta. Ele saiu, ficou Ah, tá. Não, tem razão. O Colton Herta foi para a Fórmula 2. Aliás, para quem não Fórmula assistiu a nossa resenha com o Sérgio Milani, ele fala Sérgio muito sobre Milani a ida de Colton Herta para a Fórmula 2 em sua tentativa de ser um piloto Cadillac para o ano que vem, tá? Porque a Cadillac vai estrear agora com Valtteri Bottas e Sérgio Pérez, né? Os pilotos errados de Red Bull e Mercedes, mas que trazem muita experiência, traz feedback, tudo mais. Claro que para um começo de jornada era uma coisa até lógica, traz dinheiro, né? Enfim, mas a gente tem aí, e é uma das coisas que a gente vai poder observar nesse ano de 2026 no esporte a motor, o Colton Herta, e tem lá, a gente depois vai até, acho que até vale a pena, João, fazer um corte sobre o Milani falando sobre o Colton Herta na Fórmula 2. Vamos começar a Fórmula 2 e a gente vai fazer um especial de Fórmula 2. A gente faz um corte só para isso. Mas assim, para quem não viu o nosso papo, depois de terminar aqui, dá uma olhadinha ali, porque o Sérgio Milani, ele não poupou palavras para falar sobre o Colton Herta, né, e sua ambição de ir para a Fórmula 1 e tornar-se piloto Cadillac. Mas vamos lá, Arlindo, começar com você a respeito do fim de semana em St. Pete. Vamos lá. Eu abro falando que eu corroboro as palavras dele, tá? Porque, gente, se isso fosse em 2020, 2021, eu concordaria muito. Vamos tentar trazer o Colton Herta e tal, mas em 2026 para 2027 já passou do ponto, tá? Porque ele não se estabeleceu na Indy. Ele teve alguns bons anos, os 2 primeiros anos dele foram relativamente promissores, mas depois ele não evoluiu, ele não progrediu. E não dá mais para a gente falar que a Andretti ela passava por um momento difícil, etc. e tal, porque ano passado o Kyle Kirkwood teve um ano relativamente sólido. Era o que eu ia falar. O principal piloto da Andretti hoje chama-se Kyle Kirkwood. E já era ano passado. Então. Ano passado ele já era o piloto principal da Andretti. Ele foi o vice-campeão, se não me engano, foi terceiro. Sim, ele esteve ali o tempo todo na briga e ele acabou em segundo lugar. Né? Ok, o ano passado ele foi um ano até um pouco atípico, né? Porque o Palou ganhou várias corridas ali seguidas no começo da temporada. O Kirkwood foi o primeiro a quebrar a sequência. A Penske teve um ano tenebroso, acho que a pior temporada dela ali desde o final dos... Desde 2005, porque em 2005... em 2005 eles correram de Toyota e era aquele período que a Honda estava dominando e a Andretti Green estava ganhando praticamente tudo. Era só Andretti e Rahal. Sim, o quarteto da Andretti, que era o Dan Weldon, o Tony Kanaan. Era o Weldon, Franchitti, Herta e o Kanaan. E o Dan Weldon. Isso, era Weldon, Franchitti, Herta e Kanaan. Eram os 4. E aí eles junto ali com o Buddy Rice na Rahal, então a Honda estava dominando. E a Penske, tanto Penske quanto a Ganassi, que usavam Toyota, eles estavam sofrendo ali para ganhar a corrida. Então foi o pior ano da Indy pior ano da Penske na Indy desde aquela época de 2005. No final do ano eles até ganharam uma prova ali com o Newgarden e tal, então livraram um pouco a cara.
Mas foi um ano ruim para Penske. E o Kirkwood, né, capitalizou em cima disso, ele foi o melhor dos mortais ali da Indy. Sobre a prova, né, desse final de semana, realmente, a mesma receita de bolo dos GPs anteriores, das etapas anteriores, e que o Palou tem seguido bem à risca. Um bom contexto aqui. O Palou, ele entendeu o nome do jogo da Indy. De uma forma, ele pegou a fórmula de sucesso do Scott Dixon, que é assim: se você chegar consistentemente ali no campeonato que tem 17, 18 etapas, se você chegar a acumular, empilhar top 8, né, chegar nas 8 primeiras posições ali, pelo menos umas 12, 13 vezes na temporada, você tem grandes chances de ser campeão no final do ano. Você tendo ali 2, 3 vitórias e chegando ali outras 10, 11 vezes entre os 8 primeiros, você tem enormes chances de ser campeão. Porque o sistema de pontuação privilegia muito a regularidade. Agora, se você ganha 7, 8 provas no ano e chegar nas demais, você chega no top 8, então você vai ser o campeão. Ele pegou a fórmula de sucesso do Dixon e extrapolou ela no sentido que agora se tornou, inclusive, um domínio até relativamente fácil. Assim, proporcionalmente falando, não é um domínio como a gente viu o Max Verstappen ganhando 19 de 22 corridas em 2023. Não é isso. Ele ganha 7, 8 provas no ano, né? O padrão da Indy é o teto da Indy em termos de vitórias. Mas isso é mais do que suficiente com o resto do modelo de consistência para você ser campeão. Mais do que suficiente. E essa prova foi, assim, o mais do mesmo nesse sentido. Ele estava ali, largou em quarto, ficou ali nessa posição nas primeiras voltas. Foi uma prova bem atípica, né? Bem livre de Ele subiu para incidentes. terceiro, Arlindo. Ele subiu na largada, ele passou o Dennis Hauger, ficou em terceiro. Sim, ficou em terceiro ali e ficou ali na posição de espera. Deixou ali a briga ali na frente, né? Entre o McLaughlin e o pessoal ali da Andretti, né? E pronto. E aí na parada, o Ericsson, né? E depois disso daí, na parada, fez uma volta voadora, né? Tanto ele quanto o Dixon. O Dixon porque ele tinha parado na bandeira amarela, né? Então ele bateu na classificação e largou lá nas últimas posições. Largou lá nas últimas posições. E aí teve uma volta extra, pôde parar, voltou na frente de todo mundo, né? Os demais estavam sofrendo ali com os pneus frios, voltou na frente e sumiu, né? Sumiu na frente, né? Abriu vantagem. Os demais pilotos ali ficaram numa briga animada pelo segundo lugar. McLaughlin, o Kirkwood, o Ericsson ali brigando. Houve uma boa recuperação do Newgarden, né? Que teve um treino, um final de semana horroroso nos treinos, né? Bateu na sexta, no sábado classificou em 23º, e aí teve que se recuperar até o 7º lugar. Fez uma boa prova, mas não foi suficiente. Final de semana atípico para o Dixon, né? Bateu, estranhamente, bateu na sexta-feira também. Classificou onde ele geralmente classifica, ali em 14º, que o Dixon ele sempre está ali, larga em 14º, e de repente você olha na volta 38 ele está em segundo lugar, né? Aconteceu algo similar dessa vez, só que aí teve um problema no pit stop, né? A porca não foi bem afixada, perdeu ali, acabou ficando fora da prova, né? Um abandono. Para ele, acaba sendo ruim, negativo, né? Porque já começa com o companheiro marcando 53 pontos. Então, a fórmula de sucesso do Dixon esse ano, ele vai ter que levar um pouquinho o jogo se quiser brigar pelo título. Vai ter que melhorar um pouco mais em qualificação. Prova ruim do Will Power, né, na estreia dele pela Andretti, um acidente no sábado, acidente também no domingo, na mesma curva, inclusive, né, e acabou abandonando, danificou a suspensão. Malucas estreia também pouco
brilhante assim na Penske, né? Teve um problema de pneu logo no comecinho, ali na sexta volta. O pneu do Chapô, tocou no muro, o pneu do Chapô, acabou em 13º, estreia discreta. Sinceramente, assim, eu entendo o movimento da Penske de trazer um piloto novo, mas eu não sei se o Malucas era o nome certo para trazer, tá, para o lugar do Will Power. E, assim... Eu acho que talvez estavam muito que no americano, não tinha muita coisa no mercado. Não ia trazer o Tino Ferrucci, não ia trazer o Tino Ferrucci, nem a Power. Aí, eu não consigo ver o Ferrucci na Penske, cara. Não, nem canto, você que ainda tá ainda. Mas... É algo tão insólito quanto Montoya na McLaren, sabe? Então vai tu, se eu só tem tu, vai tu mesmo. Então eu trouxeram o Maluco, acho que muito baseado nisso. Mas olha quem tá de volta aí. Discretíssimo também, né? Mas ele ficou entre os 10 primeiros, né? Ele foi ao Fast Six e em toda a limitação da Delicoin ele ficou na Ele chegou numa oitava colocação bem ok. Aliás, foi o melhor do resto. Foi o melhor do resto. Porque Ganassi na frente, daí tem Penske, McLaren, Andretti, fora desses quatro, ele chegou numa ótima oitava colocação, o Grosjean de volta à Indy e discretamente colocando ali o seu carro, seu modesto carro da Dale Coyne na oitava colocação, até por isso já pega a foto, já pega o destaque, o Romain Grosjean está de volta. O problema talvez seja um motivo para a gente assistir um pouco a Indy. Bandeiras amarelas não esperam, né? Você compra a experiência, né? Não é um piloto, você contrata a experiência. Ele vai te trazer um eventual Fast Six, ele vai te trazer uma volta mais rápida, ele vai trazer uma prova de bandeira amarela de volta, ele vai trazer no pacote 18 bandeiras amarelas. Batida no companheiro de equipe, rodada em volta de apresentação, rodada em bandeira amarela, ele vai trazer isso. É como o Esteban Ocon. Quando você contrata o Esteban Ocon para a sua equipe na Fórmula 1, você está trazendo um cara que vai trazer pódios esporádicos que ninguém acredita que aconteceu, mas você vai trazer também batida com o companheiro de equipe, safety car porque caiu o pneu, uma rivalidade também, um clima ruim, azedo na equipe depois de 3, 4 dias ali, depois de 3, 4 provas. E alguém de alguma outra equipe querendo pegar ele de porrada porque ele atrapalhou alguém. Exato. Alguém chamando ele de idiota no rádio, é o contrato. Você contrata como diria um casamento. Quando você faz um casamento, te vende uma experiência. É a mesma coisa esses pilotos, entendeu? O Lucas Giovanni gosta de dizer, é um constante. Tá sempre ali. Chama-se coerência. Não, o Ocon é muito coerente. E o Grosjean também é muito coerente. Sim. Agora vale a pena falar que o companheiro de equipe dele, o Dennis Hauger, ele foi campeão da Indy Next ano passado e é um novo piloto da Andretti, posta muito. Tanto que a dele, quando está recebendo uma ajuda da Andretti, a mesma coisa que a Meyer Shank tem com a Ganassi, que a Ford tem com a Penske, a dele, quando está com essa parceria com a Andretti, justamente para alocar o Dennis Hauger e futuramente, se o Will Power não cuidar muito até 2027, o Dennis Hauger pode estar assumindo aí. Agora, só colocando aqui na mesa... O Power vai virar part-time driver, não vai demorar muito tempo, não. Acho que 2, 3 anos ele vira part-time. Eu acho nem isso, viu, Arlindo? Acho que antes. Tá velhinho já o Will Power, né? 45 anos. Tanto ele quanto o Dixon. Os dois já têm 45. 46. Ele foi 46 o Dixon. E eu colocar justamente isso na mesa. Será que essa galera aí, Dixon, Power, já tá sentindo a idade? Sim. É que aquela entre-safra, né? A gente tá num período onde a gente tem o Hélio já virou part-time driver, porque ele já passou. Ele tá ali teimoso, né? Vamos ser sinceros. Tá correndo ali para tentar ali a quinta vitória na Indy 500 e tal, mas já tá participando, né? Só em alguns eventos selecionados e agora só que provavelmente sendo só a Indy 500, né? Não, só tem que estar só de 500. Ele participa de corrida quando tem algum problema, como foi aquele do Simon Pagenaud, que ele se machucou, ele ficou substituindo por enquanto, mas ele tá ali no meio de teimoso, não sei se e esse ano ele é um dos 500 sócios ali da Meyer Shank, né, que é Meyer Shank, Kirby, Gajan, blá blá blá,
né? E ele também é um dos sócios, né, da equipe, são 5 nomes ali que tem na equipe. Vai correr só Indy 500. Mas essa galera toda aí, Dixon, Power, eles já estão claramente na reta final da carreira. Acho que o Dixon, em não muito tempo, eu acho que ele vai virar um piloto part-time também, só para correr eventos selecionados, Indy 500 e eventualmente uma outra prova aqui e ali, né? Vai fazer essa transição, não vai demorar muito tempo. O eixo da Ganassi já mudou, né? Você vê que a Ganassi está ali mais voltada para o Alex Palou, né? Agora, o Alex, é uma coisa que também está se falando na imprensa americana. Apesar do Neil Gardner não estar nesse papel, o Neil Gardner tem 35 anos, vai fazer 36, ele também já não estaria tão bem na cúpula da Penske e poderia abrir vaga para Luiz Felipe Nasser. Acho que seria bem. Só que você está trazendo o Nasser, que também não é nenhum menino, né? Não, ok, mas assim, o Scott McCauley também chegou muito criança lá na Indy, vindo da V8 Supercars e é hoje o principal piloto da Penske. Eu não, assim, acho que poderia, o Neil Gardner aparentemente não é um cara que, aparentemente, é um cara de bom trato, então pode ser que ele não esteja já agradando tanto a Penske. Agora, meu destaque eu queria dar o Pato Howard, que é um piloto, por sinal, reserva na Fórmula 1 na McLaren, é um piloto que se fala tanto que ele vai ser o rival do Alex Palou, ele que vai... Ele não vai, é impressionante. Ele foi derrotado por Christian Luger nesse final de semana, o Luger subiu ao pódio, largou em 12º, subiu ao pódio e estou passando mais uma virada de chave. Assim como a gente viu o Kirkwood virar o principal piloto da Andretti, a gente pode estar vendo o Lundgaard virar o principal piloto da McLaren, tá? O McLaughlin ser o principal piloto da Penske, tá? Sim. E o Dixon entender que ele não faz mais parte do jogo. Exato. Tá? A gente está para ver isso. São coisas a se observar nessa temporada. O da Ganassi, esse jogo já virou em 2024. Sim. Para mim ali foi definitivo. Assim, para o Dixon entender e falar assim, olha, essa linha eu não consigo mais queimar. Essa linha eu não consigo mais queimar. Esse moleque não dá mais. Esse moleque ele pegou minhas armas e hoje ele é uma versão melhorada de mim e eu tô fora do meu prime e aí acabou. Né? Aquela que a gente fez na entrevista com o Joe Ramirez, né? O Prost se transformou na versão melhorada do lado e eles estão na versão melhorada do Prost, por aí vai. Então é a evolução das coisas. Então vai muito disso. O Paulo hoje é uma versão muito, eu diria até bem melhorada do Scott Dixon. Como eu falei no começo do vídeo, 12 segundos numa Indy que teve bandeira amarela é muita coisa. Muita coisa. Eu só dou um desconto. Só antes de passar para você, Arlindo, o qualify inteiro, a diferença do primeiro para o último foi 1,6 segundos. É muito curto. Até porque a pista de St. Pete é muito curta. Então você tem uma diferença, né, do primeiro para o último do grid que é muito pequena. Agora, em ritmo de corrida, ninguém pegou o Palou. Você tem, é o que eu disse, né? Você tem aquelas janelas de performance em que ele vai lá, ele tá de cara para o vento, ele vai lá e faz uma sequência, ou faz um overcut, né? E pronto, tá na frente, daí fica de cara para o vento, ele liderou 59 voltas, da corrida, o McLaughlin liderou aquele primeiro terço ali, 30 e poucas voltas, depois só deu Palou. Sim. O único ponto é que, assim, a gente tem que considerar também que na reta final ali da prova, o Kirkwood estava poupando combustível ali. Ele, o Lundgaard e o McLaughlin estavam na briga direta. Isso influenciou um pouco na diferença final. Mas, de qualquer forma... O Kirkwood ele segurou muito. Segurou muito ali na reta segurando final. O combustível. Aí, quando o McLaughlin passou, ele meteu um ritmo legal, mas o Kirkwood segurando o combustível ali. Tanto que até o Howard chegou próximo. Ele chegou próximo do... Sim. Então, assim, mas de qualquer forma... Foi um domínio clássico, né, do Palou, assim como ele já ganha a prova do ano passado também com extrema facilidade. Ano passado, inclusive, foi 1-2 da Ganassi, né, que ele acabou em primeiro e o Dixon em segundo. Então, assim, extrema facilidade. O grande ponto que a gente tem que
pensar aqui na Indy, a gente está realmente no momento de transição entre os pilotos das equipes principais. Kirkwood assumindo a predominância na Andretti, né? E na Penske, ali, o McLaughlin assumindo ali a predominância em cima do Newgarden, que tem seus altos e baixos ali, já nos últimos 2-3 anos, o McLaughlin e o Newgarden têm oscilado. Acho que o McLaughlin ainda não se estabeleceu definitivamente por um ou outro detalhe de execução do time dele, aqui e ali. Mas acho que esse ano ele tem uma tendência maior a se estabelecer como piloto principal da equipe Penske, tá? Em comparação ao Newgarden, que já teve seus altos e baixos aí. O Newgarden, talvez nesse momento aí, o foco principal dele é Indy 500, né? Ganhar novamente seria uma terceira vitória, né? Ele ano passado não foi bem por conta de toda a onda de escândalo que teve na Penske, né? Então essas equipes estão passando por um momento de transição, assim como a categoria também está num momento de transição, e esse talvez seja o grande fator aí para a gente pensar para 2026 e 2027. Nós temos um ano, né, 2028, onde a gente vai ter um novo chassi e a gente vai ter novos motores, né, motores Honda, motores GM. A Fórmula vai mudar um pouquinho, o motor vai passar a ser de 2.4, hoje ele é de 2.2, né, 2.4 litros ali, um pouquinho mais de potência, o chassi vai ser 50 quilos mais leve, os testes estão atrasados, inclusive eles iam começar, estão previstos para começar agora, no começo do ano, está atrasado, o cronograma está atrasado, né, de testes, mas tem uma expectativa de, no segundo semestre, começarem a se intensificar esses testes com um pacote novo, com um chassi novo, coisa que vai ficar mais intensa mesmo na temporada 2027. Houve um crescimento de audiência ano passado, 27%. O pacote da Fox é melhor do que o pacote anterior de transmissão. Houve um crescimento de 27%. Temos provas novas, né? Esse ano no Texas, a prova em Washington. Texas Arlington, né? Porque a gente normalmente fala Texas, a gente vai pensar no oval do Texas, não. Não é o oval do Texas, é ali em torno do estádio do Dallas Cowboys. Isso, exato. Ali no mundo do Jerry Jones. Então a prova vai ser lá. E a gente tem uma prova em Washington. Para ganhar alguma coisa naquele entorno, né? Exato. Pelo menos alguém vai ganhar o troféu ali no estádio do Dallas Cowboys ali. Para ter um troféu ali perto. Pois é. Exato. Então, assim, a categoria ela tem um crescimento, ela está no momento de crescimento discreto, ao mesmo tempo que ela tem estabilidade, conseguiu estabilidade de chassi e fabricante de motores. O problema é que o que está sendo oferecido na pista, nesse momento, é um momento de transição de pilotos de velha guarda que está deixando aqui as pistas, né? Uma geração nova e que nesse momento está sendo dominada por um piloto em específico. Então, que não é americano. Que não é americano, é um piloto espanhol que também não fala tão bem o inglês, né? O inglês do Palou não é lá essas coisas. Não é o inglês de meu MotoGP, né, o Carioli? Não é o inglês do Mark Marques, mas também do MotoGP. Meu Deus do céu! Eu não sei se é mais engraçado o italiano falando inglês ou o espanhol falando inglês. Provavelmente o italiano. O francês falando inglês também é bem engraçado, viu? O francês falando inglês é bem esquisito. Também. Os três é sofrível, né? E reda problem, né? Falava o Valentino assim, né? Reda problem with the tire. The tire is no good. The tire today is no good. O Palou we had a terrible session with the tires. The tires were not good. Faz lembrar o Zanardi, as entrevistas do Zanardi. O Zanardi. 97, nossa senhora. Ali quando ele perdeu a corrida do Brasil em 98 por causa do Arne Meyer. Ele ficou... Arne de Meyer. Foi pra cima dele depois da corrida. O Greg Moore venceu. O tal de Greg Moore.
Falecido Egmont. Foi pra cima dele por eu. We have no blue flag in the cities. This is a joke. Ficou louco. Tempos áureos da Indy, tempos áureos. Exato. E esse ano é bom que a gente se lembre, né? Que esse ano fazem 30 anos da cisão, né? E teremos 30 anos do período que a gente teve as duas 500 milhas de... O S500 e Indy 500. O S500 e a Indy 500. E quem tá nos assistindo aqui, se prepare que estamos preparando sobre essa data. De um lado tivemos Michele Alboreto, Roberto Guerreiro, Aire Landyke, Slick Racing Gardner e Eliseu. Qual que foi o grid da IR96? O grid da IR96 deveria ser proibido para menores de 18 anos. Então, a gente vai entrar em... Você vai acabar tomando um banho. Se a gente começar a falar sobre Billy Bolt, Greg Ray, Mark Dismore, a gente vai tomar um banho aqui do YouTube. Esse era de boca brava. Eles estão falando aí de coisas de alta periculosidade. Dr. Jack Miller, não estamos falando do australiano da MotoGP, estamos falando do Dr. Jack Miller, dentista, que corria o patrocínio das partes de dente. Presidente Crest, que não veio aqui no Brasil, mas eu lembro até hoje, porque... Até dando um pequeno spoiler, a gente está preparando um vídeo sobre esse momento. É um momento muito marcante. A gente está falando de uma Indy, 30 anos depois, que é uma Indy que, infelizmente, não chega nem aos pés do que foi aquela Indy. Ainda 95, sofre sequelas daquela cisão. Sim, essa Indy que está falando com dificuldades, com problemas, ainda de 30 anos atrás. Então a gente vai ter a gente está preparando, já que o Arlindo falou, a gente está preparando assim, um vídeo sobre aquele momento, e para mim foi um dos momentos mais dolorosos do esporte a motor, na minha visão, por causa disso. Aquela Indy era... Para quem não viveu aquela Indy, só digo uma coisa, que pena. De montoeira de brasileiro, ao contrário que a gente pode até dar um gancho. Se dividiu no auge, né, meu? A gente pode até dar um gancho aqui, que tivemos estreia também do Caio Collet. A gente teve Diogo Moreira do lado, tivemos Caio Collet nesse São Pete. Ele que é o Caio Collet, ele foi, entre aspas, companheiro de equipe do Oscar Piastri na equipe Alpine, equipe júnior da Alpine. Eles foram evoluindo juntos. O Piastri subiu, foi até tirado da Alpine para a sorte dele. E o Caio Collet mudou de rumo, foi para os Estados Unidos, foi para a Indy Next. Ele passou 2 anos na Indy Next. Ano passado ele brigou pelo título com o Dennis Hauger. Dennis Hauger foi campeão, eu até falei há pouco, ele é protegido da Andretti. E ele conseguiu uma vaga na equipe Ford, que é uma equipe que tem uma parceria técnica muito estreita com a Penske, dá para dizer que é uma Penske B, né? E ele fez um final de semana bem discreto, um carro muito diferente do que ele estava acostumado. Largou em 24º, chegou em 17º. Ele foi até o troféu do piloto que mais evoluiu, né? Que deu mais grandes posições na corrida. Não foi porque Foi não? O New Garden, ele largou em 23º. É verdade. Mas ele ganhou, para mim tinha sido ele. Eu tinha visto uma foto, não sei, para mim tinha sido isso. Não. Foi o próprio New Garden mesmo. New Garden. O grande problema é que ele tem um conjunto, né? Pegando o gancho, é que ele tem um conjunto, como ele corre na Foyt, a especialidade da Foyt é ovais, né? E a parceria dela com a Penske é muito por conta disso, né? A Penske, ela vai lá nas provas em ovais e divide informações ali com a Foyt, que tem uma expertise, uma ênfase maior em ovais. Mas chega nessas provas em pistas de rua, né? Eles têm muita dificuldade. Em mistos, até o Ferrucci de vez em quando aparece até relativamente bem. Mas em provas de rua eles têm bastante dificuldade, né? E assim, ele acabou ali na P17, uma prova discreta. A Foyt teve muito problema, né? O Ferrucci acabou abandonando logo no começo também, né? Num acidente com uma pessoa que a gente nem mencionou,
que Eu ia correu. mencionar agora. Vou mencionar. Vamos falar disso agora. Precisamos falar sobre Mick Schumacher. Mick Schumacher, como foi até falar na transmissão, né? Por sinal, a transmissão da Band, voltou para a Band, a Indy, muitos anos. A cara da Indy foi a Band. E tem que ser dito, né? O pai dele também começou, não deu nem uma volta completa na Fórmula 1 e fez uma baita carreira. Se o Mick Schumacher vai ter uma grande carreira na Indy, saberemos, mas ele não começou. Mas ele tá num pacote muito ruim, né? A Real, ela tá passando por um momento assim, de uma entre-safra que, na verdade, que nunca acaba, né? É muito mal há muito tempo. A equipe do Bob Rahal. Mas agora também vamos ser justos, esse acidente não foi causado nem por Mick Schumacher, nem por Santino Ferrucci, foi o nosso Stingray Robb, que é um piloto assim, ele seria um grande piloto na IRL 96, estaria lá disputando junto com o Marquis Mora ali, Scott Chapman, né, por ali na meio do grid, mas ele que causou todo esse rebuliço aí, e o Mick Schumacher abandonou junto com o Santino Ferrucci. E o Schumacher, sim, é uma das atrações, lembrando que Michael Schumacher tinha falado algumas vezes que não, correr em oval, não, que é isso, não quero. É como o destino, né? Como o filho do Pelé virou goleiro, ex-Mick Schumacher, próxima semana vai correr no oval de Fênix. Eu achei estranho esse movimento dele, tá? De ir para a Indy, porque, ok, eu entendo que a Alpine está descontinuando o programa ali do WEC e tal, né? Eu até entendo isso, mas eu acho que ele era um piloto relativamente sólido ali no WEC. Ele poderia ter explorado outras possibilidades ali de outras equipes, né? Eu não acho que, assim, eu nunca achei ele um piloto brilhante. Pelo contrário, eu acho que sempre, todas as vezes ali que ele foi forçado a expor alguma coisa ali acima do limite da capacidade dele ali, ele se envolveu em acidentes. Isso na Fórmula 1 e em outras categorias também, né? Mas assim, no WEC ele era um piloto relativamente sólido, onde ali você não exige muita coisa, né? Só ritmo ali consistente, ele tinha alguma consistência ali. Ele teve algumas provas relativamente boas ali. Eu lembro de uma prova em Fuji, que ele andou muito bem pela Alpine. Agora, não entendi esse movimento dele, foi para uma equipe que é uma equipe, nesse momento, claramente em crise, que não tem ali... A Real, o último top 5 de piloto no campeonato foi com o Graham Rahal em 2016. 2016 foi o ano que ele estava última vez que um piloto da Rahal teve um top 5 ao final da tabela do campeonato. Num ano onde ele liderou. Hoje de fundo de grid. E ele que liderou. Nos últimos anos tem sofrido com os bump days em Indianápolis. Exato. Tá? A crise de engenharia da Rahal vem de muito tempo. Eles conseguem patrocínio, já não sabe como. Tá? Que eu estou sempre com os carros cheios de patrocínio, etc. e tal. Agora, performance mesmo, já faz bons 6, 7, 8 anos que você não tem uma grande performance da equipe Rahal na Indy. Realmente nada brilhante. E, nada assim, de nota. Brigando para o fundo de grid, e com certeza ali na Indy 500 vão estar ali fechando as últimas posições. Não vejo nada muito diferente disso para esse ano. E o Mick Schumacher está nessa roubada aí. Também não estou falando que se ele tivesse na Penske ou na Ganassi, ele ia estar ganhando corrida. Não é isso. Não é isso daí também não, tá? Muito pelo contrário, porque assim, até porque assim, se a gente for parar para ver nos circuitos de rua, e a Indy tem muitos circuitos de rua, no circuito de rua na Fórmula 1 ele era muito conhecido pelos momentos de Romain Grosjean ali, né? Dava prejuízo para destruiu 2 carros, um em Mônaco e outro em Jeddah. Exato. Ele dividiu ao meio o carro. Não, aquela paulada foi forte. Eu achei que ia machucar. Foi. Saiu barato. A traseira do carro ficou para um lado. Parecia o John Watson batendo em Monza 81. Monza 81, Foi. Clássico. A roda foi. O eixo traseiro foi para um lado e o dianteiro foi para no outro.
Bob Rahal vai ter que fazer a hora extra para os funileiros dele, resumindo. Assim, e é um ponto importante, a gente tem que observar isso aqui, tá? Tem uma discussão muito grande na Indy que a gente tem que abordar para o futuro da categoria. A categoria ela tem grids hoje de 26, 27 carros, né? Em média, né? Tá nessa média aí. Só que tem uma onda liderada pelo senhor Zac Brown, né? Que, olha, sei lá, tenho sérias restrições com relação a esse nome, que defende um grid menor. Um grid menor, como na Fórmula 1, em nome de mais qualidade. E aí, nesse contexto, times como a Prema, que já não correu agora, né, e realmente não deve correr esse ano, parece que não vai ter patrocínio, né, e a Rahal poderiam sofrer, poderiam entrar em extinção, né. Rahal, time do Juncos, a Foyt, esses times aí começam a sofrer. Então, assim, é uma coisa que a gente vai observar nos próximos anos da Indy. O novo pacote, o novo chassi, se ele for mais caro, se o motor for mais caro, times como a Rahal, eles vão ter operações reduzidas, vão cair para um carro ou vão deixar de existir. Então, uma coisa que a gente vai ter que começar a observar para os próximos anos aí da categoria, tá? Tem um charter, né? Também me trouxe a história da NASCAR de charter. Então. A história das franquias, do charter, uma coisa que a gente vai ter que pensar nessa discussão aí. Tem duas correntes, né? Um é o lado do Zac Brown e outro é o lado do Chip Ganassi, porque um se mistura com o outro, né? Não sei como eles fizeram esse acordo aí do Paulo, não sei como eles conseguiram, porque realmente eles se odeiam, né? Publicamente. Porque os dois se odeiam publicamente. O Chip Ganassi e o Zac Brown é água e óleo. Não se dão. Exato. Assim, o Zac Brown, o Christian Horner na Fórmula 1 é o Ganassi na Indy, né? Que o Christian Horner ele caiu lá na Fórmula 1, que eles também não se bicavam na Fórmula 1. Agora, na Indy, o Ganassi vai ser um pouco mais difícil, porque esse daí é cacique velho que tem mais de 30 anos, e ele pesa ainda, né? E a gente literalmente. E a gente tem um outro fator a contar também, que o senhor Roger Penske, que fez aniversário dia 20 de fevereiro, está com 89 anos. Exato. Ele que é dono da categoria, é dono da equipe Penske, é dono do Indianapolis Motor Speedway. Então, você tem aí um ambiente realmente muito instável. Tá? Se a gente tem hoje uma grande estabilidade na pista, que são as vitórias recorrentes de Alex Palou, a gente tem todo esse ambiente muito movediço da categoria. E não custa lembrar, a gente está falando aí dos 30 anos atrás em que houve uma cisão, tá? E que tem consequências sendo vividas até hoje, tá? Cicatrizes que não fecharam e que fizeram com que o automobilismo de monoposto dos Estados Unidos tivesse um abalo depois de ter tido um auge, tanto nos anos 80 quanto nos anos 90, inalcançável para a categoria agora. Pessoal, estamos com quase 1h40 aqui de resenha. Eu queria já começar aí as considerações finais de vocês. João, vou começar por você e deixar para os nossos amigos convidados logo em seguida, para a gente poder ficar de olho tanto na MotoGP quanto na Indy, porque é o que a gente falou, a gente trouxe aqui a estreia de cada categoria e os pontos que são importantes de serem colocados à mesa e o que a gente vai observar para essa temporada dessas duas categorias que também fazem parte aqui da nossa análise, da nossa consideração aqui dentro do canal. João, vai você e vamos seguindo depois com os convidados. Bom, logo agradecendo aqui o Arlindo e o Carioli tá aqui com a gente novamente. Eles são aqui já usuários aqui bem constantes. É um prazer recebê-los aqui para falar aqui de Indy, Fórmula 1, MotoGP. E sobre a temporada 2026, eu acho que a Indy ela tem a tendência sim de um Alex Palou continuar,
dominando, sendo campeão com o pé nas costas até, porque por mais que o grid tenha um bom nível, eu acho que os pilotos, a gente falou, por exemplo, o Pato Howard decepcionou. Ele é um piloto muito talentoso, de repente ele pode vencer corridas, pode entrar na disputa de título, mas falta a constância que o Alex Palou tem, que o Scott Dixon tinha, e agora chegou uma versão melhorada dele que está destruindo a competitividade da Indy. Então eu acredito que a Indy tem assim um Alex Palou muito forte, muito favorito ao título. Tem que ser algo muito estrambólico no Ceará para ele perder esse título. Já na MotoGP, como eu falei, é um ano de transição, é um ano que a gente vai estar olhando muito para 27, tanto pelos regulamentos técnicos, mas principalmente pelo mercado de pilotos, porque tem muita movimentação. Então, nessas próximas semanas, a gente está gravando aqui o vídeo na semana da primeira corrida, pode ter muitos anúncios nas próximas semanas. Então, a gente tem que ficar de olho mais. Eu gostaria de ver mais o quanto o Marco Max ainda vai fazer com essa Ducati. A Pirelli, sim, tem um currículo muito forte. As 4 motos da Pirelli chegaram nos 5 primeiros lugares. Isso é algo que demonstra uma pilha muito forte, mas temos um extraterrestre chamado Marco Max, que está numa moto que dominou nos últimos 4 anos a MotoGP. E lógico, vamos ver também que o Pedro Acosta, que a gente nem comentou, ele é o líder do campeonato, ele venceu a sprint, ele é segundo, ele é o líder do campeonato, uma KTM, que é uma montadora que quase entrou em falência. Então, basicamente é isso, vamos acompanhando, a gente, lógico, todas a nossa análise, vamos falar de Fórmula 1, mas lógico, a gente vai dar uma pitadinha aqui de Indy, de MotoGP, que são categorias que a gente gosta bastante, e tenho o prazer de receber os nossos amigos aqui. Carioli, meu amigo, mais uma vez agradecendo, meu xará, por ter participado aqui. Mais uma vez lembrando, né? A gente vai poder acompanhar a temporada da MotoGP também pelo Notícias Motociclísticas. E a tua perspectiva aí, tuas considerações finais aqui desse nosso papo sobre as categorias. Eu acho que a MotoGP, né? Como eu falei antes, é o último ano das 1000, tem que aproveitar bem, né? Porque não se sabe como é que vai ser ano que vem. E temos aí a perspectiva de uma temporada boa, melhor que o do ano passado. Vamos torcer aí para a Aprilia manter o pique e para o Bezzecchi, né, corresponder. E quem sabe mais para frente outros pilotos entrem na jogada, são muitas provas, né? Talvez, quem sabe, à medida que o Jorge Martin se sentir melhor fisicamente, talvez ele entre na jogada também, né? É um piloto rápido, sempre foi. E eu acho que vale a pena acompanhar, até porque esse vai ser o último ano de Phillip Island, né? Não falamos isso, né? Phillip Island vai ser limado do campeonato e temos que aproveitar o máximo, né? Ajuda te ajudar, Liberty Media. Pois é. Talvez seja o último ano, assim, com a MotoGP da forma como a conhecíamos, né? No ano que vem para frente é uma incógnita. Então, é isso que eu digo, né? Aproveitem bem. Arlindo, fechando com você, então, agradecendo mais uma vez a tua presença aqui, e a palavra é tua. Relaxa, Carioli, você ainda não viu ainda, você vai ver ainda a transmissão sendo cortada no meio de uma ultrapassagem para mostrar a Nicki Minaj no box da Ducati. Ai, meu Deus do céu. Você vai ver a bandeirada. A namorada do Mark Marques. E algum bichinho de estimação, algum cachorrinho de alguém, né? Você vai ver ainda o bichinho ali, ó, o cachorro de estimação ali do Mark Marques com credencial para andar no paddock, virando matéria. Você não viu isso ainda. Mas olha só, a bandeirada sendo dada pela Beyoncé em Austin, o Shaquille O'Neal carregando os pilotos no colo pro pódio. Agora vamos ser sinceros, Ana de Armas eu deixo.
Ana de Armas dando bandeirada é o dele. Ah, sim, é. Ana de Armas é o dele. Vocês vão ver isso ainda, vai chegar o dia, vai chegar o dia isso daí na MotoGP, cara. Vai ver só. O ring announcer lá do UFC chamando os pilotos para a prova. Bruce Buffer. O Meu Bruce Deus do céu. vai Meu Deus do céu. Se prepara, só vai piorar. Agradecer aqui o convite aos amigos aqui. Sigam o canal, compartilhem o conteúdo também, que é importante para a propagação do conteúdo do canal também. Né? Faço votos aí a todos os espectadores para compartilhar, propagar o conteúdo. E agradecer o convite. E assim, MotoGP, acho que a gente tem uma perspectiva de um ano, brincadeiras à parte aí de Liberty Media, né? Mas a gente tem uma perspectiva de um ano que é um pouco diferente do que a gente viu nos anos anteriores, né? Uma possibilidade aí de uma disputa pelo título, né? de marcas diferentes, equipes diferentes, pilotos diferentes. Eu acho que a MotoGP esse ano aí pode ter aí 6 pilotos vencendo provas, tá? 5, 6 pilotos vencendo provas. Talvez 4 deles aí vencendo mais do que uma prova esse ano, tá? Eu consigo ver esse cenário na MotoGP. Se vai ter disputa até o final, não sei. A MotoGP tem sprint todo final de semana, diferente da Fórmula 1. Isso é um fator preponderante para a disputa de título. A gente já viu isso acontecer em anos anteriores, tá? Então a gente vai ter que observar isso com carinho, mas é um ano que com certeza vai ser melhor que o ano passado. Na Indy, a gente tem que observar e entender que é um momento de transição. A gente deve ter novamente um piloto, né, se destacando. A expectativa talvez seja de que a gente tenha uma solidificação da transição de pilotos ali de Penske, Andretti, que o Kyle Kirkwood, que o Scott McLaughlin possam ter um pouco mais de consistência em termos de resultados e eventualmente se aproveitar de alguns tropeços aqui e ali da Ganassi para disputar o título, né, com o Palou. As disputas na pista, elas são boas, mas acho que assim, é interessante a gente ter mais vencedores na Indy, fugir um pouquinho dessa questão do Palou tá ganhando 7, 8 provas no ano, como aconteceu no ano passado, como aconteceu em 2024. Então é interessante a gente observar se a gente vai ter alguma disputa desses pilotos que estão se estabelecendo nessas equipes, né, nas principais equipes da categoria. E a MotoGP vindo para o Brasil, importante a gente ver isso. Próxima prova é exatamente no Brasil. Acho que vale a pena ver, curtir, é uma experiência legal. Quem puder ir no autódromo vá, né? E depois compartilha com a gente aqui como que foi a experiência e tal. É um evento legal, acho que é mais aberto ainda, a gente brinca da Liberty e tal, mas não é um evento tão fechado quanto é a Fórmula 1, ainda não é um evento tão celebrity e cheio de likes como é a Fórmula 1, então acho que para quem ainda curte a experiência de motos, vale a pena ir. O Autódromo Goiânia é numa região legal, curtam, né, a experiência e compartilhem conosco aqui. O pessoal vai debater nas próximas semanas e é uma temporada que promete bastante aí para a gente, para o fã da moto velocidade, para fã do esporte motor em geral. É isso aí, gente. E com a palavra aqui de todo mundo, a gente encerra mais esse programa, ou seja, a gente tem bastante coisa para a gente observar, tanto de Indy quanto de MotoGP, cada uma vivendo, claro, momentos muito diferentes. Caio Collet na Indy, para a gente ver a evolução do brasileiro também, estreia muito discreta. Diogo Moreira, uma estreia muito sólida na MotoGP, ele também uma temporada inteira de aprendizado, MotoGP vindo para o Brasil, a Indy sempre tem as 500 milhas de Indianápolis como grande atrativo, ou seja, é um ano bastante interessante para essas categorias também, e claro, a gente fica na expectativa da chegada da Fórmula 1, carros na pista, Grande Prêmio da Austrália, temporada nova, com tudo novo a respeito do regulamento técnico, então a gente tem uma temporada 2026 de muitas coisas para a gente poder observar no automobilismo.
nem todos os carros na pista, né? A Aston Martin talvez não vá para a pista. Lembrado. Calma, vão ser 20 carros na pista. Bem lembrada. Vão ser carros na pista, nem todo mundo, né? De repente, só aquelas voltas da equipe Life, né? Só para constar, ou da Andrea Moda, né? Que eles estão falando que Aston Martin, né? AM não é mais AM de Aston Martin, Andrea Moda. A gente só espera que não seja nesse nível que esteja a equipe. Alonso deve estar muito feliz. Mas cara, o GP do Japão vai ser bíblico rádio, cara. Vai ser sensacional. Eu acho que eles deviam abrir, inclusive, no circuito, assim, deixar o tempo inteiro só o canal aberto da Aston Martin, aberto do canal só do Alonso. Mas vai ser tão curto, cara. Não vai ter nem ter graça. Vai ser muito curto. Vai ser. Vai ser. É isso aí, gente. Mais uma vez agradecendo a audiência de todo mundo, quem deixa like, quem acompanha o canal, as notificações, acompanha as nossas entrevistas, as nossas análises, as nossas pautas históricas, que é justamente o conteúdo que a gente proporciona aqui no nosso canal. Grande abraço a todos e até a próxima!